esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: Cuidado, tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para sentar-se, irmãos, por favor. Estamos no 32º domingo do tempo comum, este tempo em que Deus vai nos dar a direção para a nossa salvação. Nós, impulsionados pelo Espírito Santo, queremos rumar com a santidade. No domingo passado nós celebramos o dia de todos os santos, esse chamado que é para todos nós. E o Evangelho do domingo passado era justamente o das bem-aventuranças, que começa com a pobreza do Evangelho, a pobreza que Jesus recomenda e aconselha. E é a pobreza que está também explícita hoje neste Evangelho. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquele que quer ser santo precisa trilhar este caminho de pobreza. E o que significa isso? Significa despojar-se de tudo, até chegar a confiar plenamente em Deus. A total confiança, a total obediência da fé. Não questionar Deus em nada do que acontece na nossa vida. É um caminho longo para chegar à santidade, mas de pobreza em pobreza o Senhor pode ir então nos encaminhando. Nós vemos o exemplo desta mulher, desta viúva, as viúvas no tempo de Jesus, no tempo de Elias também, que vai dizer na primeira leitura, o exemplo de uma outra viúva. As viúvas, elas, quando não se casavam novamente, elas ficavam com os seus órfãos e eram pessoas que mendigavam, eram pessoas que viviam das esmolas, ou seja, viviam das sobras dos outros. Elas podiam pedir esmolas e podiam receber também. Assim, por isso é impressionante o exemplo desta mulher, que não tinha obrigação nenhuma de dar oferta no templo. Jesus sentou-se ali justamente para ver, mas também para poder ensinar os seus discípulos, a nós que ouvimos a sua palavra. E ele vê aquela mulher tão necessitada fazer aquilo que não era a sua obrigação, dar 2 moedinhas, que para nós poderia significar 2 centavos, nem existe mais, né, moeda de 1 centavo. Então, acho, pelo menos não sei se está em circulação ainda, mas é já rara essa moeda. Era o que essa mulher tinha, a esmola que ela tinha
recebido, então é aquilo que ela dava, aquilo que ela tinha. E ela deu não porque foi obrigada, mas porque ela quis dar-se a Deus. Mas, meus irmãos, será que Deus precisa de nós? Será que Deus está necessitado da nossa esmola, do nosso dinheiro? Será que Deus precisa do nosso coração? Será que Deus precisa da nossa vida? Será que Ele precisa da nossa obediência? Não, de modo algum. Tudo que nós fizermos ou dermos para Deus não acrescentará em nada naquilo que Ele é. Aliás, nada pode acrescentar ao que Deus é, porque Ele já é o tudo e o absoluto. Deus é maior do que qualquer coisa e que qualquer ídolo. Ele não precisa de nada. Ele nem precisava se encarnar e vir até nós. Mas Jesus elogia a mulher que dá tudo, enquanto os outros davam só o que sobrava. A esmola é isso, né? A esmola é dar o que sobra. E a oferta é dar aquilo que eu tenho, aquilo que eu quero dar. Pode até me fazer falta, mas eu dou de coração. Esta mulher então mostra para nós aquilo que Jesus quer nos dizer, como ser pobre de espírito, dar tudo o que temos, dar para Deus, porque Ele merece a nossa adoração, Ele merece a doação de tudo que temos, como gratidão por aquilo que nós recebemos. Nós ouvimos também aqui, meus irmãos, na carta aos Hebreus, a segunda leitura, que é profundíssima essa carta aos Hebreus, vai nos falar então aqui que Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. O sacerdote judeu dos Hebreus, ele oferecia um sacrifício pelos pecados do povo. Ele pegava então um bode, fazia uma oração sobre a cabeça dele e levava este bode até o deserto e soltava naquele lugar vazio, onde não havia ninguém. Era considerado o lugar do demônio, o lugar das coisas ruins. Tanto é que Jesus é tentado no deserto pelo demônio. E então ali se soltava aquele animal como um sacrifício pelos pecados daquelas pessoas. Ele então morria lá de fome, sozinho, o animal, e significando que os pecados também estavam mortos. E depois o sacerdote pegava uma ovelha, um carneiro, e colocava também sobre ele as orações, e depois o sacrificava, tirando o seu sangue e levando este sangue até o santuário, até o lugar mais santo do templo, e ali derramava este sangue como sacrifício, agradecendo a Deus, oferecendo a Deus aquele sangue, sinal de vida, da vida daquela pessoa que deveria e estava pronta a se regenerar, a fazer uma vida nova. E aqui a carta aos Hebreus vai falar justamente disso, que Cristo não entrou neste santuário feito por mão humana, porque o verdadeiro santuário é o céu. O santuário aqui da terra, a nossa igreja, as nossas igrejas, os nossos sacrários, o templo de Jerusalém era imagem do céu, imagem do templo verdadeiro. Isso aqui é tudo imagem, por isso precisamos fazer uma liturgia sempre o melhor que pudermos, fazer sempre o mais perfeito que a gente conseguir, porque isso vai assemelhar a nossa liturgia à liturgia do céu. Assim como nós vemos o grande escritor Scott Hahn, professor de teologia, que era calvinista, era protestante, então ele foi um dia numa missa para pesquisar a missa, para ver o que esses católicos ficam aí fazendo nesta missa, porque também influenciado pelas ideias de Lutero, ele achava a missa uma blasfêmia. Lutero considera a missa
que não se pode oferecer o sacrifício de Cristo todos os dias, em todas as missas. Ele não está errado, ele estava só errado porque a missa não é isso. A missa não é oferecer o sacrifício todos os dias, mas é oferecido o único e mesmo sacrifício de Cristo. Então, o professor Scott Hahn, que era protestante, pastor, foi à missa, levou a sua Bíblia, sentou-se lá no fundo e começou a analisar cada parte. E com uma sinceridade de coração muito grande, sabe o que ele percebeu? Que todas as partes da missa se referiam ao Apocalipse. Ele viu ali todos os elementos, os objetos que haviam no Apocalipse. E então ele escreve um livro. Claro, depois ele se converte, se torna católico, é um leigo, um pai de família, é um homem muito íntegro e anda pelo mundo a pregar a palavra de Deus como católico, e ele escreveu um livro chamado O Banquete do Cordeiro, um livro que todos nós devemos ler e nos aprofundar neste grande mistério da Eucaristia. Então, Jesus oferece este grande sacrifício, meus irmãos, e nos dá esta graça na nossa igreja, para que nós possamos participar com Ele. O destino de todo homem, diz a carta aos Hebreus, é morrer uma só vez e depois vem o julgamento. Aqui a carta aos Hebreus vai quebrar aquele argumento espírita, o espiritismo, que vai falar sobre a reencarnação. A palavra de Deus vai nos dizer de modo muito claro: todo homem tem o destino de morrer uma só vez, não vai morrer sucessivas vezes. Não é possível que a gente reencarne, porque senão nós estamos negando a ressurreição. Por quê? Quando nós ressuscitarmos, se a pessoa reencarnou várias vezes, então ela tem vários corpos. Em qual corpo ela vai então ressuscitar? Não tem como. A doutrina espírita não bate com a ressurreição dos mortos. Por isso também não bate com a ressurreição de Cristo, que morreu uma só vez. Jesus Cristo ofereceu um único sacrifício, e os espíritas acham que quem se salva são as vidas, as reencarnações, as sucessivas vidas das pessoas. Ora, não somos nós que nos salvamos, meus irmãos, é Jesus e o seu preciosíssimo sangue que nos salva. Ele é o sumo sacerdote verdadeiro que se oferece por nós todos. Também Cristo, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez fora do pecado para salvar aqueles que o esperam. Deus pede a nós o nosso tudo. Para quê? Para que Ele possa transformar neste sacramento do seu amor. A Eucaristia, ela é formada do pão, do vinho e da água. No cálice, o padre coloca uma gota de água. O vinho significa a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele assume a nossa humanidade, aquela gotinha de água. E quando o vinho é consagrado na missa, a água não fica separada do vinho. Ou seja, quando Jesus consagra para nós o seu sangue, lá está junto com Ele a nossa humanidade. Quando nós damos o nosso pouquinho, que é tudo, se nós dermos tudo para Deus, será uma gotinha daquela de água. Mas se nós dermos, então receberemos de volta o grande dom, o grande bem, que é o próprio Cristo doado a nós. Conta uma história que um mendigo estava a caminhar e ele recebeu um bilhete dizendo que Deus viria ao seu encontro, Deus iria visitá-lo. Então ele ficou todo feliz e pensou que Deus ia dar bastante comida para ele, bastante coisa boa. E aí Deus chega para ele e a primeira coisa que ele diz é: me dê o que você tem aí na sua sacola, nessa sacola sua. E ele ficou um pouco decepcionado e dá
um pedaço de pão que ele tinha. E ali também havia um outro pedaço de pão mais gostoso, e ele deixou aquele lá de lado. E porque ele pensou que deveria comer depois, então ele entrega para Deus, meio de má vontade, aquele pedacinho de pão endurecido. E depois Deus recebe, agradece e vai embora. No outro dia, quando ele abre a sacola para comer aquele outro pão que lá havia ficado, estava lá dentro o pão, aquele pão que ele havia dado para Deus, se tinha se transformado numa grande pedra de ouro, do mesmo tamanho daquilo que ele tinha entregado. Então, meus irmãos, Deus só quer receber de nós as nossas misérias, nossas coisas tão pequenas, porque Ele quer nos dar, quer transformar nossos corações, as nossas vidas, aquilo que nós somos, e transformar-nos em santos. É isso que Deus pretende fazer com cada um de nós. Deixemos que Ele receba então essas nossas misérias, sejamos generosos. Também hoje, nesse dia dedicado ao nosso dízimo, a nós devolvermos para Deus, sejamos generosos também em devolver a Deus. Deus não precisa dos nossos bens materiais, mas a igreja sim. Nós, enquanto caminhamos neste mundo, necessitamos, e aquilo que nós dermos, do que sobrar para nós, será também abençoado e transformado em ricas bênçãos para a nossa vida, porque aquilo que tivermos de bens materiais, depois de termos doado o que pudermos, então tudo isso terá o tempero da nossa gratidão, terá o tempero da nossa pobreza, do nosso desapego das coisas, prendendo o nosso coração no coração de Deus no céu. Que Deus acolha a nossa oração e nos ajude a nos despojarmos e vivermos a pobreza do Santo Evangelho. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Para sempre seja.